Esse é o sermão de número 36, em cima do Sermão do Monte, que começou no capítulo 5. E eu estava olhando ontem os arquivos. Nós iniciamos a série de mensagens do Sermão do Monte, né, sobre o Sermão do Monte, exatamente no dia 8 de outubro de 2023. Então, um ano. E deixa eu falar um negócio para vocês. Eu achava que a gente terminava hoje. Mas nós vamos terminar domingo que vem de manhã. Para que vocês venham ouvir o finalzinho e se preparar também para a noite, estar cultuando ao Senhor novamente e também ouvindo a palavra de Deus pela instrumentalidade do reverendo Joel Teodoro. Então, um ano. E eu vou dizer um negócio para vocês, meus irmãos. Quanto foi desafiador, está sendo, né? Estamos terminando. Quando tu pensa que Jesus vai aliviar, não é? Afinal, é o fim do sermão. Ele está nos apelos e aplicações finais. Quando você pensa que ele vai dar uma colher de chá, parece que a coisa piora. E esse é o texto de hoje. Tá? E eu já digo aos irmãos, não será um texto fácil. Não será um texto fácil. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. E como foi pedido na oração, que saímos daqui modificados. Porque cada trecho tem seus desafios. Né? Então, Mateus capítulo 7. O sermão de hoje vai ser a partir do verso 21 ao 23, mas eu vou ler a partir do 13. Por quê? Porque, na verdade, do 13 ao 29, nós temos uma mesma ideia, uma única ideia, com desdobramentos e ilustrações diferentes, mas a ideia é a mesma dentro do apelo final de Jesus, que tem a ver com se você de fato é um discípulo, observe ou se teste a partir dessa finalização, que não é fácil. Que não é fácil. Então, no domingo passado, nós pregamos do 13 ao 23. Não, do 13 ao 19. E hoje é do 21. Perdão, do 13 ao 20. E hoje é do 21 e diante. Mas eu vou ler a partir do 13, porque, novamente, nós temos uma ideia completa aqui. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entraram, ou os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos, naquele dia, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome nós não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Podem assentar. Existe uma canção de um cantor, um compositor chamado Arnaldo Antunes. O nome da canção é Tanto Faz. Tanto Faz. E ele vai trazendo ali sua mensagem. E o refrão, o coro dela é: tanto faz o que você fala, se tanto faz o que você faz. Tanto faz o que você fala, se tanto faz o que você faz. E me parece que esse é exatamente o teor de toda a ideia que nós temos aqui, e de forma até mais específica agora, os versos 21 a 23. É interessante, quando a gente olha para o 24 em diante, que é uma parábola. E Jesus fecha o Sermão do Monte, então, com uma parábola. E veja como ele faz uma marcação muito clara: aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Os que obedecem, como a casa na rocha. Os que não obedecem, como a casa na areia. E uma das características desses vai ter a ver com o que Jesus disse antes aqui: Senhor, Senhor, no seu nome nós fizemos. Irmãos, o plot twist aqui, a jogada de frase que Jesus faz aqui é um negócio espetacular. Nós vamos chegar lá. Bom, então, primeiro foi a porta estreita e o caminho largo. Jesus, ele alerta sobre isso, finalzinho do Sermão do Monte, aplicações, desafios de Jesus. E é como quem diz o seguinte: vocês ouviram tudo isso agora, desde o capítulo 5, né? A Igreja Presbiteriana Esperança, sendo plantada em Nova Iguaçu desde 2019, começou a ouvir no dia 8 de outubro de 2023, até o dia de hoje, tudo isso. 35 sermões, 36 com esse, até aqui. E Jesus, pessoalmente, está perguntando a cada um de vocês: o que vocês vão fazer com um ano de construção espiritual? Na verdade, talvez ele perguntaria no passado: o que você fez? Foi um ano. Um ano.
O que Jesus, se você ler do capítulo 5 ao 7, tu gasta aí 15 a 20 minutos, talvez. O que talvez, com toda a retórica e oratória de Jesus na sua época, ele deve ter demorado talvez 30, 35 minutos pregando isso aqui. Nós levamos 1 ano. E o próprio Cristo, nesse finalzinho, da mesma forma que ele está confrontando os seus discípulos, ele nos confronta por sermos discípulos dele. Com essa indagação, o que você fez durante 1 ano? Porque olha só, estamos chegando no final e agora vai vir a prova de fogo. Agora aquele negócio, meu irmão, é ou não é? Tá ou não tá? Vai ou não vai? Foi 1 ano. Foram 3 capítulos. E ele começa isso com a questão da porta larga e da porta estreita, e do caminho largo e do caminho estreito, porque a ideia é que depois de 3 capítulos, depois de um sermão que Jesus deve ter levado 35 minutos para pregar, depois de 1 ano nós pregando isso aqui, Jesus chega diante de nós e fala: cuidado. Ele está falando com o discípulo. Cuidado. Porque você ainda pode estar resvalando os seus pés e sendo tentado. A porta larga e o caminho largo, porque é fácil. Falamos disso no domingo passado. E falando sobre a porta e o caminho, e o estreito é para a vida, o largo é para a perdição, Jesus desdobra o argumento em dizer: sabe por que você pode estar indo para o caminho largo? Porque você não sacou que você pode estar dando vazão ao seu coração, à sua mente, a lobos, falsos pregadores. Vimos na semana passada isso também. Quem são os falsos pregadores? Os falsos pregadores, os lobos, eles são sutis. Porque Jesus diz que eles estão travestidos de cordeiro. Eles estão camuflados. Os falsos pastores são aqueles pastores que irão o tempo todo e constantemente lhe agradar os ouvidos. São aqueles que nunca confrontarão os seus pecados. São aqueles que têm medo de perder o seu dízimo ao dizer que você tem que se arrepender e deixar determinada prática. Como eu disse na semana passada, apenas estou percebendo o que eu estou fazendo. E contextualizando para aqueles que não estiveram conosco semana passada. O Senhor Jesus, ele não tem em mente um Valdomiro Santiago. Ele não tem em mente um Valdomiro Santiago, um Ed Renekiewicz, um R.R. Soares, dos males o menor, Edir Macedo, talvez o rei deles, não sei. Jesus não tem em mente esses caras e essa corja. Por quê? Porque essa corja não está vestida de ovelha. Ele fala e te arranca as calças. Tu entrega tudo que tem. Ou seja, óbvio, é uma metáfora aqui. Eles falam mostrando as garras e os dentes e te ameaçando com o fogo do inferno se você não for fiel contribuinte. Ele não está vestido de ovelha. Eles são lobos. E um discípulo de Jesus, e quase que me adiantando até as aplicações que vamos ter aqui, que a característica do discípulo em relação à obediência, e esse texto todo o final tem relação com obediência. Obediência, obedecer. O discípulo é aquele que conhece Jesus e a palavra dele e o próprio Pai, porque Cristo revela. E conhecendo Jesus, a palavra e o Pai, ele obedece. Mas o grande detalhe é que
como que você vai obedecer se talvez você não conhece? E como que você vai conhecer se definitivamente a sua agenda semanal engloba todas as tarefas possíveis, obrigatórias na tua vida e prazerosas a ti mesmo? Mas quando você, de novo, olha para a agenda, você não percebe o seu momento de construção de relacionamento com Deus. Como eu vou obedecer alguém que eu não me relaciono? Como eu vou obedecer alguém que eu não me aprofundo na sua palavra? E aí entra o lobo disfarçado. É disso que Jesus está falando. E ele está dizendo que esse lobo disfarçado, ele vai te levar para o caminho largo, para o caminho fácil. Tá? Jesus aqui, meus irmãos, ele está tendo definido esses falsos profetas. Ele fala de fruto e de que temos que observar os seus frutos. Como que eu percebo um lobo? Não é só pelo que ele fala, porque, de novo, o lobo, ele não vai subir num púlpito e dizer: eu não creio que Jesus seja Deus. Ele não vai. O lobo que Jesus tem em mente aqui, o lobo vestido de cordeiro, ele não vai dizer uma heresia, mas você vai sacá-lo observando o que ele não está dizendo, o que ele não disse em um ano. Eu duvido um lobo vestido de cordeiro fazer uma série expositiva de um texto, de um livro bíblico completo. Ou talvez de um texto, como nós fizemos, início, meio e fim, que vai colocar o próprio pastor numa situação difícil com a igreja. Em ter que falar. Irmãos, em um ano eu preguei coisas aqui que, se eu fosse escolher, eu não pregaria. Se não fosse o método expositivo verso a verso, e se eu não fosse fiel ao método, eu não tocaria um monte de temas aqui, porque são espinhosos. Você não vai ver o lobo vestido de cordeiro fazendo isso. Ele vai todo domingo saltar um texto, e sempre um texto em que você vai sair daqui dizendo: agora vai. E como eu falei para vocês no domingo passado, a alegria de um pregador fiel da palavra não é você, ali ao final, bater nas costas. Belo sermão. A alegria de um pastor fiel é você olhar para ele e dizer o seguinte: muito obrigado. Isso que você falou hoje no texto me fez querer modificar a minha vida. E isso que eu estou falando vai ter também muito a ver com esse trecho de hoje. O belo sermão. Senhor, Senhor. Sabe? Mas não há mudança. Não há postura e compostura de crente. De novo, não é só o que o pregador fala, é o que ele não fala. Da mesma maneira, não é só o que você crê, é o que você pratica, se de fato crê. E esses vão ser os frutos. Estamos então, meus irmãos, aqui nos versos finais do Sermão do Monte. Está chegando ao fim. Foi feito o apelo, os desafios.
E agora, a partir do verso 21 até a parábola do 24, Jesus ele vai falar sobre duas maneiras que falsos discípulos vivem sua religião e não estão percebendo. E ele fala isso como um alerta para os verdadeiros discípulos. E, de novo, se for para vocês guardarem uma coisa nessa noite, uma frase, uma ideia, guardem essa pergunta. Um ano. E Jesus olhando para você pergunta: o que você fez com um ano de sermão? O que você fez? Você fez uma opção intencional de obedecer? Ou você ficou ressentido porque notou? E sem o pastor nem saber da tua vida, Deus te desnudou. Sabe aqueles sonhos estranhos que, de repente, tu tá sonhando, mas quando tu olha para você, tá assim na rua, calçador de Nova Iguaçu, época de Natal, sei lá, quando tu olha, tá só de cueca. Tu fica meio constrangido. Sabe? A ideia de estar desnudado diante de Jesus é a ideia do constrangimento. Onde o Espírito de Deus está, você é feito nu diante dele. Eu usei essa metáfora num discipulado essa semana, num insight espetacular. Qual foi o insight? Qual foi o insight? O relacionamento de Jesus com o seu povo, com a sua igreja, a Bíblia faz uma comparação do relacionamento do noivo e da noiva. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Você olha para a criação do casamento, do qual Deus foi o criador lá no Éden. E lá você também tem um noivo e uma noiva, um esposo e uma esposa. Adão e Eva. E é dito que antes do pecado, antes de Gênesis 3, o relacionamento de Adão e Eva era de uma transparência em que eles não tinham do que se envergonhar. E a palavra se envergonhar ali, já falei isso em vários outros momentos aqui, não tem a ver apenas com nudez física, mas nudez de coração, nudez de alma. Não há o que esconder, sabe? Adão e Eva não tinham senha escondida do celular. Não tinha uma conta bancária que a Eva só foi descobrir anos depois. Não tinha segredos entre eles. Desnudados. Transparentes. E o pecado que entra na criação a partir da humanidade em Gênesis 3 quebra isso, desfaz isso. E Cristo, como o segundo Adão, o segundo representante, ele tem que restaurar isso. E quem é a noiva de Cristo nessa metáfora? O seu povo, a sua igreja, que está suja. E Jesus vem para estar com a sua noiva e ela está suja. E o noivo não pode apresentar ao seu pai sua noiva suja. Ele precisa limpar a sua noiva, santificar a sua noiva. E ao se oferecer para morrer na cruz, como Cordeiro de Deus, naquela morte, olha só, ele desnuda a noiva. Ela fica nua.
ela fica entregue. Ela fica sem ação. Ela não tem para onde ir e definitivamente nem onde se esconder. Porque nua, ele agora a reveste de santidade, tirando as suas vestes rasgadas e sujas e segurando com ele. E segurando com ele, ele se joga no precipício, ele se joga no vulcão, para usar a metáfora da morte. E caindo na morte, cai com as roupas sujas da sua noiva e deixa para ela a roupa limpa. E agora ela é santa. E agora a igreja é santa. E nesse processo de 3 dias, numa luta, num embate com a própria morte, ele se levanta vitorioso com a cabeça da própria morte, e óbvio, aqui também estou usando de poesia, mas com a cabeça da própria morte exposta, dizendo: na minha morte eu matei a sua morte, e na minha vida eu te trago vida. A grande pergunta é: por que você continua se escondendo de mim como se você ainda estivesse sujo? Por que você continua se relacionando comigo e com meu pai e com o próprio Espírito a partir de vergonha e de medo? Lembre-se do que eu fiz. Eu não poderia ter feito coisa maior. E nesse processo ele finalizaria com essa pergunta: sendo agora alguém limpo, por que você não me obedece? Por que você diz Senhor, Senhor, como lemos na nossa liturgia no início do culto? Você diz Senhor, Senhor, mas não obedece o que eu mando. Isso não faz sentido. Talvez esse seja o resumo de todo o trecho. Talvez eu poderia finalizar o sermão agora. Jesus está denunciando, nesse trecho, 2 coisas. Uma profissão de fé meramente verbal. Um discurso. E também, assim, nesse trecho que eu digo é do 21 ao 29, entendendo que nós não vamos entrar hoje na parábola ainda. Mas essas 2 coisas estão nos 2 trechos. Uma profissão de fé meramente verbal e uma confissão de fé doutrinariamente perfeita. Mas em nenhum dos 2 casos, aliás, nos 2 casos, sem nenhum tipo de praticidade, sem vida prática. Ou seja, uma profissão de fé verbal, meramente verbal, sem relacionamento, sem prática, e uma confissão doutrinária perfeita, mas também sem nenhum tipo de prática. Bom, argumento principal que eu vou trabalhar: a verdadeira obediência a Deus não está nas palavras, mas nas ações. A verdadeira obediência a Deus não está nas palavras, mas nas ações. É óbvio, meus irmãos, que uma verdadeira ação de obediência a Deus necessariamente vai depender de uma confissão de fé e de um conhecimento doutrinário bíblico correto. Vocês estão entendendo o ponto? Porque a gente não pode cair naquele extremo de muitos que dizem o seguinte: teologia não serve para nada, estudo bíblico não serve para nada, sermão expositivo é sem graça. O negócio é a prática. O negócio é fazer. O negócio é amar. Temos que amar. Ou seja, percebem o outro extremo?
é a turma que quer ser prático. Eu quero ser prático. Não, isso aí, esse tipo de material que vocês estão trazendo, isso aí não... Eu quero ser prático. Como colocar em palavras o que eu pensei agora? Mas é pegar assim, meu querido, minha querida, senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. O pastor vai te falar um negócio. Como você quer ter uma vida prática de obediência a Deus, se os pressupostos para o conhecimento dele e da vontade dele você detesta? Você toma como coisa de só menos importante. Que loucura é essa? Para não dizer que show da Xuxa é esse. Que loucura é essa? Por que realmente esses se acham mais santos e mais dignos e melhores do que você? Porque supostamente está praticando a palavra, mas não conhece a palavra. Então, o que ele está praticando? Aí me remete a Paulo falando aos Romanos que os judeus do seu tempo, eles foram condenados por Deus porque ignoraram, trocaram a justiça que vinha de Deus para construir a justiça pessoal. A verdadeira obediência a Deus não está nas palavras, mas nas ações. Sem perder o pressuposto. Se você não tiver a confissão correta, a sua ação vai ser de maluco, de doido. Inclusive, se cumprindo, sendo esse próprio indivíduo que o Senhor Jesus está dizendo: Senhor, Senhor, eu fiz. Eu fui lá. Eu orei. Eu levei a cesta básica. Eu ajudei, eu dei banho no mendigo. Não é nem isso, a gente vai chegar no que o texto está falando. Eu estou aqui ampliando. Meu objetivo com a palavra de Deus é perturbar a vida de vocês. Para que a palavra... Eu sou apenas aquele que chuta a porta. Uma vez que você, como dizia Charles Spurgeon, né? Você só precisa abrir a jaula do leão. E deixa que o leão saia da jaula e faça o que tem que ser feito. O evangelho é o leão. Você não precisa fazer mais nada. Meu papel é só abrir a jaula. Então, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Meus irmãos, a verdadeira fé em Jesus, ela possui, então, uma relação estreita entre o que nós dissemos, ou entre o que nós afirmamos acreditar, e como vivemos de fato isso. Novamente, uma fé em Jesus que fica só no discurso não é uma fé verdadeira. A verdadeira fé possui uma conexão entre o que afirmamos crer e sobre como vivemos a partir desse fato, a partir dessa crença. E talvez muitos apegados a, por exemplo, Romanos capítulo 10, verso 9, que diz o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, verso 9 em diante. E aí, o desavisado, que
tem a tendência de olhar para textos como esse, ignorando toda a palavra, ignorando para quem estava sendo dito, qual era o contexto, o que estava acontecendo, ele chega à seguinte conclusão: bom, o texto diz que se eu confessar Jesus com a boca como Senhor e no meu coração crer que Deus ressuscitou, eu estou salvo. Então, eu confesso. Jesus é o Senhor. E eu creio no meu coração. Eu estou falando. E eu creio no meu coração que o Pai o ressuscitou dos mortos. E mais, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Está correto? Texto bíblico. Mas é interessante que Jesus está falando aqui sobre um grupo de pessoas que vai dizer Senhor. Só que, e o Senhor aqui, eu vou ainda entrar nessa palavra, a palavra Kyrios, é de fato, eles sabem o que eles estão falando. Um termo que tem uma relação divina, de senhorio e divino. Mas Jesus está dizendo, não foi pelo Espírito. O quê? Então, podem haver pessoas que confessam o Senhor, mas não são discípulos? Sim. Porque os seus atos falam muito mais alto do que as suas palavras. E no final das contas, tanto faz o que você fala. Se tanto faz o que você faz. Arnaldo Antunes. E o sujeito vai dizer então, já que eu confessei, já que eu entreguei minha vida ao Senhor, fiz lá aquela oração, o pastor falou assim, repete, eu comecei a repetir. Agora eu estou salvo. A partir disso estou garantido para sempre. Mas, meus irmãos, o verdadeiro discípulo é alguém que exatamente por crer, ele vai seguir os ensinamentos e os aplicar. Por ser um discípulo, ele é aquele que ele não lança palavras ao vento, mas as suas atitudes realmente testificam da sua fé, o que nos faz lembrar de Tiago. Ora, a fé sem obras é morta. Me mostre suas obras. Me mostre o que você faz. Me mostre como você vive. Me mostre como você se relaciona com as pessoas. Me mostre se você tem uma relação de compaixão, amor e misericórdia. O pessoal faz uma confusão muito grande com o termo misericórdia. Vocês sabiam? Misericórdia não é ter pena. A raiz do termo tem relação com miséria e coração. Misericórdia é pôr o seu coração na miséria do outro. É se colocar ali, no lugar daquele. E quando o discípulo faz isso, ou é alguém que de fato faz isso, ele é alguém que está dentro daquilo que eu já falei aqui várias vezes em 5 anos. Se você soubesse toda a história do seu irmão, você teria mais misericórdia e fecharia mais a tua boca. Travaria mais a sua língua se você conhecesse todos os fatos e toda a história. Mas você não conhece, porque você não coloca o seu coração na miséria dele, porque você não sente a dor dele, porque a sua primeira inclinação é dar um adjetivo para ele. E depois canta, é o teu povo aqui presente.
na maior cara dura. Frases vazias não te salvam. Confissão vazia não te salva. Oração bonita não significa coisa alguma. Fé em Jesus não se trata de um mero repetir de frases. Não se trata de um mero repetir de orações, mas se trata de crendo, acreditando, se pôr em total obediência a Deus. Disso se trata a fé em Jesus. Portanto, um discípulo é alguém que obedece o seu mestre. Trata-se, meus irmãos, de uma fé tão verdadeira, que você simplesmente não consegue nunca mais viver de forma diferente do que essa fé tem te impulsionado a viver desde o momento em que ela destruiu a sua antiga forma de ver e de viver a vida, em que ela destruiu a sua antiga cosmovisão, em que ela destruiu os seus prazeres, em que, num final de semana como esse, talvez você estaria maratonando alguma besteira. Mas toma uma decisão consciente. Vem ao culto de um Deus que se revela na encarnação do Filho. Ao mesmo tempo, meus irmãos, em que você não obedece por obrigação, mas sim por amor, por prazer. Ao mesmo tempo, você também não consegue se ver agora vivendo aquela antiga vida da qual você suspirava. Porque o seu suspiro mudou. E olha, muitas vezes você não consegue nem explicar para as pessoas como, por quê. Olha, só mudou. E assim, eu só tenho uma pessoa, eu não tenho nem nada para falar de mim, eu só tenho para falar sobre um homem, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, que encarnou. Porque a história dele virou a minha vida. Nessa questão toda, meus irmãos, nós podemos nos encontrar em entre dois riscos, entre dois perigos, numa interpretação errada dessa passagem, ou desse trecho como um todo. O primeiro grande perigo é de achar que basta então viver uma vida de obediência. Porque você pode achar que eu estou dizendo isso. Ah, pastor, entendi. Basta, então, eu viver agora uma vida de obediência e estarei salvo. Ou seja, vamos desdobrar isso. Eu não quero, mas eu vou me torcer, sabe? Eu vou me mutilar. Porque se eu viver, então, em obediência, estarei salvo. Esse é o primeiro grande risco da interpretação errada do que eu estou dizendo e do próprio texto. Porque esta é a tentação do legalista. Garantir sua justificação pessoal a partir dos seus atos. Eu vou fazer. A partir de hoje não falta mais um culto. A partir de hoje, sou dizimista e ofertante fiel. A partir de hoje, me empenharei em algum projeto da igreja. Porque Jesus disse que quem não fizer a obra dele está perdido. Então eu vou fazer. E se esquece que Jesus disse o seguinte: você quer fazer minha obra? Você quer fazer a obra de Deus? Muito bem.
A obra de Deus é esta. 2 pontos. Crer naquele que ele enviou. Primeiro lugar. Primeiro pressuposto. Se você não o conhece, qualquer obra que você faz é lixo, é imundície. Como disse o profeta, trapo de imundície. Eu sei que tem alguns irmãos que se contorcem quando eu explico esse texto. Você sabe o que é esse texto? Temos muitos irmãos novos na igreja. Talvez não saibam o que significa. Suas obras são para mim como trapo de imundície. No hebraico, trapos de imundície eram panos de menstruação usados. O que Deus está dizendo literalmente é: as suas obras sem a verdadeira fé é como pegar um absorvente sujo e esfregar no nariz de Jesus. Não gostou? Foi Jesus que colocou isso lá. Porque é isso. Então essa é a tentação do legalista. É a obediência pela obediência. É obedecer para ter um ganho pessoal. Nesse caso aqui é a vida eterna. Segundo risco é achar que, já que eu não consigo ser perfeito, já que eu não consigo obedecer mesmo, sabe, eu não consigo. Eu definitivamente não consigo. E esse é o segundo grande risco. Eu simplesmente desisto. Essa é a tentação do licencioso. Essa é a tentação do relativista. Ele diz: eu vou simplesmente crer. E quanto à obediência, se for preciso eu finjo. Porque assim, eu não consigo. Então eu vou fingir. Creio que talvez como eu, outras pessoas também devem ter o mesmo problema. E outras pessoas podem estar há muitos anos dentro de uma igreja cristã, fingindo. Eu ia perguntar se isso é aqui dentro, não é não, né? Marlon, então tá bom. Muitos podem estar há muito tempo fingindo. Fingindo que obedecem. Porque, afinal de contas, as pessoas ao meu redor, elas não conhecerão as profundezas das minhas mazelas, mas, pelo menos o que me resta é um pingo de dignidade e admiração daqueles que me rodeiam. Porque, no fim das contas, eu só tenho isso. Não me sobrou mais nada. Quanto a Deus, bom, esses vão dizer: Deus sabe as minhas intenções. Ele sabe que eu gostaria de ser melhor. Mas, como eu não consigo mesmo, Ele vai ter misericórdia de mim. Irmão, quando tu olha para esse texto aqui, não é assim. Não é assim. Eu sei que parece piedoso o que eu acabei de dizer. Mas, no fim das contas, é uma maneira de aceitar ou de naturalizar o seu pecado. Pecado da preguiça. Pecado do conforto pessoal. O pecado da não mortificação. Então, ou seja, o legalista, ele pensa que vai entrar no reino apenas pelo fato de que ele obedece. Mesmo odiando ter que viver dessa maneira que não o agrada de fato. O licencioso, o relativista, ele pensa que entrará no reino apenas pelo fato dele não ter dúvidas de que Jesus Cristo é o Senhor. Não, isso eu não tenho dúvida, isso aí eu sei. Não tenho dúvida.
que Jesus é Deus encarnado. Eu não tenho dúvida de que ele é o rei da criação. Você só esquece que o próprio diabo também não tem a menor dúvida disso tudo. E nem por isso ele é um discípulo de Jesus, um herdeiro do reino. O diabo crê. Eu vou te falar mais, hein? Se trouxéssemos o próprio Satanás para a reunião da mesa administrativa da igreja, para uma sabatina, para ser membro, ele daria banho em todos nós. Ia entrar e ser membro com louvor. Porque no discurso, ele é bom. Mas aqui não existe nada. O grande X da questão é que o verdadeiro discípulo tem completa paixão pela ideia de obedecer a Deus. Eu não estou dizendo que nós seremos perfeitos nesse mundo. Não estou dizendo isso. Mas o verdadeiro discípulo, lembra das bem-aventuranças? A segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Essa primeira bem-aventurança, ela está conectada diretamente, a segunda bem-aventurança está conectada diretamente com a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou em espírito. Isso foi pregado há um ano atrás. Onde o pobre em espírito é aquele que declarou falência pessoal e existencial. Chegou ao fim de si mesmo e se reconheceu como um miserável pecador necessitado de perdão e graça. Por isso ele chora. Sabe por que ele chora? Porque ele tem uma paixão por Jesus. E ele sabe que não está à altura. Ele sabe que continua pecando e que ainda vai pecar nessa vida. A diferença, então, aqui do verdadeiro discípulo para o falso discípulo é que os dois conhecem o seu pecado. Mas o falso discípulo normalizou ou normatizou. O verdadeiro discípulo, ele chora e lamenta por isso tudo, mas ele confia em Jesus. E ele sabe que Jesus, ele conhece o Evangelho. E no íntimo do seu coração, ele realmente quer obedecer. Ele realmente quer ser santo. Ele não consegue manter um padrão o tempo todo. Ele não consegue estar na alta o tempo todo. Ele não consegue. Ele, de vez em quando, olha para o lado. Ao invés de ter o foco do seu olhar apenas no Cristo, de vez em quando ele olha para outras propostas. Ele olha para falsas propostas de justificação pessoal. E vira e mexe, ele resvala os seus pés e se dobra aquilo, se entrega aquilo. Mas o Espírito Santo bate o disjuntor do Evangelho e ele olha de novo para si próprio e diz: tem compaixão de mim, filho de Davi. Sê propício a mim, pecador. Trata-se de um fascínio que o domina, um desejo que consome todo o seu ser, um ardor que começa no coração e incendeia todos os seus ossos e medulas. Ele sente queimar por dentro. Num misto muito louco de uma profunda tristeza, mas uma profunda alegria. Onde nessa própria loucura, que às vezes o Espírito Santo faz com o indivíduo, ele não consegue explicar absolutamente nada da sua própria vida, mas ele só tem certeza de uma coisa: o meu Redentor vive.
e sei que o verei, porque ele me justificou para sempre. O discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, confessa o seu amor a Jesus com os lábios e nas suas ações pessoais, e nas suas ações, pessoas ao seu redor têm um prazer e uma alegria de estar perto dele. Entendem? Novamente, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que ele confessa o seu amor a Jesus com a boca, com os lábios, mas que a sua vida é um tipo de vida que faz com que pessoas que estão ao redor dele tenha prazer e alegria de estar com ele. Muitas dessas pessoas simplesmente não sabem dizer o motivo, mas percebe que estão se relacionando com uma pessoa que claramente faz parte desse mundo. Você deve ser um extraterrestre, diria aquele que não conhece Jesus, mas conhece você. Porque gente como você é raro. Pessoas que lidam com essas questões no trabalho dessa forma, pessoas que lidam no casamento dessa forma, pessoas que lidam com questões de dificuldades num condomínio da maneira que você lidou, isso não existe. Você é diferente. No reino de Deus não é possível desassociar crer e ser, crer e viver, crer e obedecer. Não existe essa dicotomia, não existe essa ruptura. E aí Jesus vai continuar agora contando uma história sobre um grupo de pessoas, indivíduos, que vão orar. E Jesus vai fazer uma referência ao juízo final naquele dia. Inclusive, aqui no Evangelho de Mateus, é a primeira vez que ele usa esse termo. Vai usar outras vezes depois, mas aqui é a primeira vez. Um termo que era muito usado no Antigo Testamento para se referir ao dia do Senhor, ao dia do juízo, ao dia da prestação de contas. E Jesus, poderosamente, está fechando o seu sermão, fazendo referência ao dia do julgamento. Naquele dia. E nós temos aqui algumas características interessantes da oração desses indivíduos, dessas pessoas. Trata-se de alguém que enganosamente acredita. Vejam isso, meus irmãos. É igual a história do lobo, do lobo em pele de cordeiro, que eu falei para vocês. Jesus não tem em mente essa turma que claramente é lobo. Ele tem em mente o cara de fala mansa. Aqui nós temos uma ideia quase que proporcional. Por quê? Porque aqui essas pessoas enganosamente, mas realmente acreditam que tem alguma proximidade de Jesus. E nós estamos aqui diante do texto que é conhecido por alguns como o texto da grande surpresa. Uma surpresa. A vida inteira eu achei que era crente. A vida inteira eu achei que era discípulo. A vida inteira eu achei que era amado por Jesus. Mas não é. Ele te mandou para o lago do inferno no juízo final. O dia da grande surpresa. O texto da grande surpresa. Muitos, e observem aqui o plural, naquele dia vão me dizer:
Senhor, Senhor, nós não profetizamos. É um grupo grande. No seu nome, em seu nome. E em seu nome não expulsamos demônios. E em seu nome não fizemos muitos milagres. Senhor, Senhor, nós trabalhamos pra caramba para você. Nós demos o nosso couro e o nosso sangue. Nós fizemos. Passei 40, 30, 50, 70 anos da minha vida. E Jesus calmamente, eu vejo, eu leio assim, tá? Jesus está calmamente dizendo: eu não te conheço. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nesse contexto, meus irmãos, o conhecimento de Jesus sobre eles, olha só, não os conheço. Vírgula. Perdão, ponto. Nunca conheci vocês. Ponto. Jesus, ele não vai medir palavra. Nunca conheci vocês. Aí vem o juízo. Afastem-se de mim. Vou explicar já isso para vocês. Vírgula. E aí vem uma sentença explicatória. Vocês que praticam o mal. E olha, lembra que eu falei que tinha um plot twist aqui? Profetizar no nome dele. Pregar. Anunciar no nome dele. É praticar o mal. Expulsar demônios. Fazer muitos milagres. Mas tudo que eles disseram aqui são coisas boas. Mas Jesus está dizendo: vocês praticam o mal. Então, o conhecimento de Jesus em relação aos seus discípulos vai estar diretamente relacionado com a prática deles. Com a prática deles. Esses indivíduos praticaram várias coisas no nome de Jesus. E percebam, meus irmãos, que Jesus não os desmente. Jesus não desmente. Mas o ponto é que a prática das boas obras, a prática da vontade de Deus, a prática de uma vida de obediência, não passa necessariamente por pregações, por ações espirituais de expulsão maligna ou de qualquer outro milagre que seja. A prática das boas obras de Jesus necessariamente não passam por estas coisas, que tem algumas características, tá? Mas vamos chegar lá. A verdadeira prática das boas obras tem relação direta com a obediência pura e simples da palavra de Deus. E por que eu usei esse termo puro e simples? Por causa das ações hollywoodianas desses falsos discípulos. Eu arrestei multidões enquanto profetizava em seu nome. Eu expulsei demônios. Uau. Fizemos muitos milagres. Mas você nunca conduziu o seu lar, a sua esposa e os seus filhos como um homem bíblico.
Mas você era uma mulher rixosa, insubmissa. Mas você denegria os seus pais para os seus amigos. Pouco importa o show pirotécnico que você fez a vida inteira, porque a vida pura e simples do verdadeiro discípulo você nunca teve. Você falava em línguas nos determinados cultos e continuava batendo na sua mulher. Você dava aulas espetaculares de teologia, leu as Institutas 20 vezes, mas continuou sendo um mentiroso nato, que tentou arredar vários para você, porque você queria discípulos para si, falso pregador, falso mestre. Jesus não os desmentiu. Trata-se de uma certa prática, essa obediência pura. Irmãos, tem uma frase, eu não vou lembrar dela. Se eu tivesse lembrado, eu tinha escrito ela aqui. Mas de um autor chamado Chesterton. É uma ideia, é uma frase, mas eu vou colocar como uma ideia. Eu não vou saber dizer ela literalmente. Mas é algo assim. Algo assim. Não existe nada mais valioso, mais precioso, talvez mais bíblico, do que um homem simples, com uma mulher simples, uma esposa, que cuidam dos seus filhos e os educam, que gerem o seu lar. E tudo isso apenas para a glória de Deus. Mas os crentes de hoje, por causa do caminho largo e por causa dos falsos profetas, querem o show de pirotecnia. As fumaças, as luzes. Os grandes encontros, os grandes congressos. Tudo público. E eu vejo Jesus calmamente dizendo: sim, vocês fizeram tudo isso. Afirmo e não nego. Eu tive misericórdia. Porque o poder é meu. Porque o nome é meu. Vocês usaram o meu nome. E eu, por misericórdia, curei. Eu, por misericórdia, respondi determinada oração. Eu, por misericórdia, agi. Mas eu fiz. Quanto a você, eu não te conheço. Porque a sua confissão de fé se trata de práticas do mal. Jesus diz que eles são praticantes do mal. Como é possível isso? Nós vamos entender melhor na sequência do texto, quando a gente for para a parábola, domingo que vem pela manhã. Tá? Mas por hora, eu posso dizer a vocês que a prática do bem, segundo o padrão de Jesus, tem muito mais relação com a obediência singela que leva para práticas simples. Pastor, a partir de hoje,
Eu vou ler 10 capítulos por dia da Bíblia e, no mínimo, um livro teológico por mês. Me colocarei em oração 40 minutos, todos os dias. E não somente vou aderir à prática do jejum, mas até mesmo vou passar a esmolar com frequência. E no final você ainda pode ouvir, mas eu não te conheço. Porque, de novo, não é ler 10 capítulos por dia, um livro teológico por mês, fazer jejum e dar esmola. É amar Jesus. É coisa simples. Começa com coisa simples, pequena. Vocês não vão conseguir atravessar a nado a Baía de Guanabara se você não consegue ir e voltar numa piscina, nadando. Mas você quer pular na Baía de Guanabara e atravessar, você vai morrer no meio do caminho. Práticas simples de obediência. Você não sabe quais são as práticas, você não sabe o que tem que fazer, mas praticar o quê, afinal de contas, pastor? O senhor está aqui há 1 hora falando. Praticar o quê? Meu amigo, você não ouviu o que foi dito pelo próprio Jesus em todo o Sermão do Monte? Você não ouviu o que foi pregado para você todos os domingos durante 1 ano? O que você fez da sua vida espiritual com 1 ano de Sermão do Monte? Que você chega agora e vem me perguntar, mas eu tenho que praticar o quê? Tem coisas que eu não posso falar no púlpito por respeito ao púlpito. Sobre o que eu penso de pessoas que chegam a esse ponto. A pergunta não é se você consegue obedecer perfeitamente tudo que Jesus falou a partir do capítulo 5, mas é se esse é o seu maior desejo da vida, honrar a Deus em obediência. A pergunta não é se você consegue, a pergunta é se você quer. A pergunta é se é isso que lhe queima a alma. Honrar a Deus em obediência. Viver vida santa a partir das Escrituras. Honrar a Deus não somente com o que você tem, mas com o que ou quem de fato você é. Deixa eu te contar uma novidade. Jesus te libertou para que você pudesse olhar para a lei de Deus, toda a sua palavra, e ter um desejo inexplicável no coração de obedecê-la e amá-la. Você foi livre para isso. Se você é alguém que foi liberto por Jesus, e liberto não somente da punição do pecado, mas do poder do pecado. Jesus não liberta só do juízo vindouro, mas do próprio poder da escravidão do pecado sobre você. E você não tem obedecido fielmente a palavra dele, é porque você é um sem vergonha. Por isso. É por isso. Ou você é um escravo. Não tem meio termo. Ou você continua sendo um escravo de Satanás e um falso discípulo que viveu a vida inteira buscando o luxo religioso, as pompas, os fogos, as purpurinas. Ou seja, um falso discípulo. Ou você é alguém que é o oposto. Vive encurvado, martirizado, se tremendo, acuado, amedrontado,
porque não aceitou a realidade que você está livre. E não assumiu para si, vou usar um termo aqui dos nossos irmãos pentecostais, não tomou posse dessa liberdade. Eu sou livre. Viverei então a partir como alguém livre. Não viverei mais como viviam meus pais. Não viverei mais como viviam meus avós e meus tios, escravizados pelo pecado. Eu sou livre. O meu pressuposto de vida agora é a partir desta realidade. E nesta realidade o pecado não faz mais diferença nenhuma para mim, porque eu não serei mais morto eternamente pelo pecado. Eu fui liberto da lei. A lei não tem mais nada contra mim, porque eu não tenho pecado. Porque Jesus levou todo o meu pecado. E o meu pressuposto agora é uma vida a partir desta realidade aqui, onde o pecado fica, e eu prossigo para o alvo, o próprio Cristo, junto com os meus irmãos, até a cidade santa, a cidade celestial, quando o próprio Cristo retornar nesse dia do juízo. E quando a gente olha para Apocalipse, ainda vai dizer que nós, os discípulos verdadeiros, vamos testemunhar tudo isso. E vamos ver o próprio Cristo apartando dele essas pessoas. Será um dia de grande revelação, será um dia de grande surpresa. Muitos que você achava que entrariam na eternidade ficarão. E muitos que você achava que ficariam, entrarão. Porque amavam Jesus. E sofriam por não serem perfeitos. Mas prosseguiam, porque confiavam que Jesus era suficiente para ele até o fim. Quando a gente olha para 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 em diante, a gente descobre que tudo que nós precisamos para obedecer já foi dado. Está escrito lá: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade aqui é um sinônimo de santidade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha, Pedro está dizendo que essa realidade se dá por um pleno, significa completo, perfeito conhecimento. Conheço o meu Cristo. E esse Cristo é aquele que Pedro está dizendo que nos chamou pessoalmente para a própria glória e virtude dele. Porque vivendo na glória e na virtude dele, a minha mazela e o meu pecado é inexistente. Então o meu pressuposto não é o meu pecado. O meu pressuposto é quem eu sou em Jesus. Alguém que vive na própria glória e virtude dele. E aí lá no verso 4, Pedro vai dizer, Pedro dá uma lista de coisas, e no verso 4 ele vai dizer: por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro não está fazendo aqui uma promessa, vocês vão escapar da corrupção, da paixão do mundo. Pedro está fazendo uma afirmação presente, na verdade passada. Vocês já saíram, vocês já foram libertos das paixões corruptas desse mundo e foram colocados num novo status. Portanto, vivam a partir deste novo status. Não assumam para si o discurso de que eu sou um miserável pecador. Assuma para si o discurso de que eu sou um santo pecador. Enquanto não formos glorificados, seremos pecadores ainda. Praticaremos pecados, mas somos santos. Então, meu pressuposto é a santidade. E, meus irmãos, diante disso tudo, agora que você foi liberto da escravidão do pecado, pare de usar os seus desejos preguiçosos da carne como uma maldita muleta para a vida.
se apoiando em algo que não é real. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo da preguiça. Você não é escravo de si mesmo. Você não é escravo das suas vontades. Você foi liberto por Jesus para amar o Pai dele. E amando o Pai dele, transbordar de si mesmo para fora amor para o seu próximo. Isso é um discípulo. Como hoje nós não temos Santa Ceia, dá para usar mais 8 minutos ainda. A não ser que vocês queiram que eu pare. Vocês querem que eu pare? Sim ou não, igreja? Tá. Então vamos em frente. Vocês que pediram. Você está livre, portanto, viva como alguém livre. Viva intencionalmente inclinado em todos os momentos da vida a obedecer a palavra dele. De novo, não sabe como obedecer? Te faço uma pergunta então. Você lê a palavra dele? Como você vai saber o que deve obedecer? Como deve viver? Se você é uma pessoa que negligencia reflexões diárias e profundas das Escrituras. Vamos olhar novamente aqui para o texto, tá? Jesus vai nos dar 4 detalhes aqui importantes nessa história que revelam o quanto essas pessoas viveram uma vida extremamente religiosa. Eram pessoas extremamente religiosas. Não faltaram um congresso da UMP. Quem sabe, sabe o que é isso. Quem não sabe, você não está perdendo nada. Nada. Se você não ama Jesus acima de tudo, você não está perdendo nada. Se você ama Jesus acima de tudo, pode ser um lugar que você pode ser uma boa influência. Pessoas que viveram uma vida religiosa. Primeiro detalhe que a gente observa nesse texto é que essas pessoas eram realmente respeitosas em relação a Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Senhor. A palavra Senhor aqui, eles sabiam que não estavam falando com qualquer um, mas eles estavam falando com o único e verdadeiro Kyrios, uma palavrinha grega que tem relação com autoridade. Eles sabiam que César não era Kyrios, como o soldado romano. Após Jesus morrer, o soldado vai dizer, de fato, esse é que é o Senhor. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Não é César. Não é Lula. Não é Bolsonaro. Não é quem quer que seja. Ele é o Senhor. O Jesus de Nazaré. Segunda característica é uma reverência ortodoxa. A palavra Kyrios aqui ainda, Senhor, Senhor, é uma palavra que se trata sobre aquele que tem uma autoridade acima de todos, pois tem uma autoridade divina. No hebraico, esse tratamento, essa palavra, era usada para a palavra Yahvé, ou Yahvé, que você vai ver nas nossas Bíblias traduzido como Senhor, o S maiúsculo, às vezes em negrito. Então, eles tinham uma reverência ortodoxa com Jesus. Percebe como eram pessoas religiosas, de fato? Eles estavam dizendo para Jesus
exatamente isso, né? Guardadas as devidas proporções. Mas, usando esse termo, eles estavam dizendo a Jesus: nosso Yahvé, Deus do pacto, Deus da aliança, aquele que libertou os nossos pais, que nos preservou no deserto, que nos falava por intermédio dos seus santos profetas e que agora se encontra nesse exato momento diante de nós. Nós sabemos quem você é. Além do respeito, esse grupo também claramente era bom de teologia. Muito bom. Eram bíblicos. Sabiam com quem estavam falando e qual era a tratativa correta, ortodoxa, para se dirigir a esse Senhor e Rei. Eles sabiam como chegar nele. Viveram a vida toda chegando nele dessa forma. Terceira característica desse grupo era o seu fervor. Eram zelosos. Uma repetição aqui. Irmãos, o foco é nessa palavra pela importância teológica que ela está aqui. E ela se repete: Senhor, Senhor. Trata-se de uma repetição de palavra que vai revelar uma certa intensidade no clamor a Deus. Pense nisso, isso, essa é a ideia. Um clamor intenso diante de Deus, um fervor zeloso ao falar com Deus. Senhor, Senhor. Quarta característica. Profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres. Gente milagreira. Pior que até os dias de hoje ainda tem gente que vai atrás dessa gente, né? De profetadas. Percebam, meus irmãos, novamente aqui então, que se tratam de ações públicas. Sabe o que isso significa? Porque eles vão dizer: fizemos tudo isso em seu nome. Sabe o que significa? Que eles não tinham problema nenhum em publicamente falarem do nome de Jesus. Isso aqui não é crente espião não, gente. Já viu? O crente espião, o cara que a vida inteira no trabalho descobriram que ele era crente no dia que ele foi embora. Não. Eles publicamente não tinham problema de falar do nome de Jesus. Eles testemunhavam do nome de Jesus. Eles nunca afirmaram, inclusive, que eles eram os milagreiros. Como tem uma turma de pilantra que faz isso, adivinhando o CPF e afins. Eles nunca disseram: nós somos os milagreiros. Mas eles sempre apontaram para Jesus. Percebem? Eles nunca trouxeram glória para si. Era sempre ele. Pastor, como que você pode afirmar isso? Porque, do contrário, Jesus, nesse exato momento, teria chamado a atenção deles dizendo: vocês até fizeram isso. E isso aconteceu porque o poder é meu, mas vocês tentaram ganhar fama para si, tentaram se beneficiar, como muitos fazem hoje. Mas não. Jesus não os repreende em relação aos grandes prodígios efetuados. Estão percebendo? Jesus não disse: vocês fizeram sim, mas vocês queriam benefícios pessoais. Não. Não. Eles apontavam para Jesus mesmo. Significa, meus irmãos, que as pessoas ao redor deles também achavam que eles eram discípulos. Porque eles apontavam para Jesus. Percebem que loucura que é esse texto? Que paradoxo que é esse texto? Pessoas que apresentam todas as características externas, visíveis, de discípulo de Jesus. E Jesus está dizendo: eu não conheço vocês. Vocês são praticantes do mal. Achavam que eles eram discípulos porque eles não negavam o nome de Jesus e ainda atribuíam todos os grandes feitos ao poder de Jesus. Era um grupo, meus irmãos, então, que possuía todas as características de discípulo, mas não tinha uma principal. Não conheciam Jesus de fato
e, lamentavelmente, também não eram conhecidos por ele. E quando Jesus diz, eu não os conheço, vão para longe de mim, ele completa, vocês fizeram realmente tudo isso, mas a vida de vocês é uma vida que não condiz com a minha vontade. Portanto, veja, vocês profetizaram, expulsaram demônios, realizaram milagres. Foi no meu nome, sim. Mas isso, por si só, não lhes serviu para nada, porque vocês nunca amaram me obedecer, porque vocês nunca me amaram de fato. Talvez Jesus te perguntaria hoje, vocês vão aos cultos aos domingos? Ou naquele grande dia, vocês iam aos cultos aos domingos? Vocês tomavam ceia? Vocês foram batizados? Tudo isso. Sim? Mas vocês me amavam? Vocês me obedeceram? Aquele que tem os meus mandamentos e os obedecem, os praticam, os guardam, este e tão somente estes são os que verdadeiramente me amam e são amados do meu Pai. E eu também os amo, tanto que me manifestei pessoalmente a estes e os chamei pelo seu nome pessoal, dizendo, vem comigo. Vem comigo. Deixa essa vida. Vem comigo. Pois eu estou te convidando para uma nova jornada, uma nova vida. Não vai ser fácil, mas você vai amar cada segundo. Talvez ele pode te perguntar, você não ia aos cultos? Por quê? Resolveu levar a vida na gaita, na viola? Você realmente nunca me conheceu. Seja feita a tua vontade. Nós nunca andamos juntos mesmo. Portanto, definitivamente, fique longe de mim para sempre. Ah, você não ia aos cultos? Desistiu? Por quê? Por quê? Percebeu que você é um fraco. Percebeu que a sua vida o tempo todo bate num beco sem saída. Percebeu que você não consegue me amar como deveria. E por causa disso, você começou a deixar a vida cristã de lado? Eu vou te fazer uma pergunta simples. Você me ama? Você me ama? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Você ama Jesus? Não importa se você é fraco. Não importa se a sua vida é difícil. Não importa se você não consegue ser quem você gostaria de ser. Jesus está perguntando esta noite. Você me ama? Então, sim? Então, não importa qualquer outra coisa na sua vida, me obedeça. Não importa mais nada na sua vida. Você me ama.
então me obedeça.